E hoje estamos aqui finalmente para falar do novo filme do Wes Anderson, um dos filmes mais aguardados do ano para mim, um dos filmes de um dos grandes diretores da atualidade, Asteroid City. Asteroid City nada mais nada menos é um filme que conta a história de uma cidade que vai receber um grupo de jovens cientistas e seus familiares por uma convenção de ciências. E o que era para ser apenas uma convenção acaba virando um contato imediato de terceiro grau com um alien. Se você não me conhece, eu sou o Sam, dono do canal Balde de Cinema. Vou estar deixando aqui minhas redes sociais caso você queira me seguir e me conhecer mais. E aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí o que você achou desse filme, se você viu. Eu vou ser bem sincero sobre minha experiência com o filme. Quando o filme acabou, mais de 1h30 de filme, o filme terminou, eu olhei e falei, uau, um filme que não me disse nada e que me fez perder 1h30 do meu tempo. Mas como se trata de Wes Anderson, eu decidi pensar um pouco mais no filme e tentar meditar um pouco mais no qual foi a mensagem que aquele filme quis passar. E realmente, quanto mais você pensa no filme, melhor ele vai ficando. Mas no geral acaba sendo apenas mais um filme do Wes Anderson que vai se perdendo conforme a história vai sendo contada. O filme tem tantos núcleos que não são desenvolvidos e tantos personagens interessantes que poderiam ser muito bem aproveitados, mas que não são, tantos diálogos desnecessários e confusos que eles acabam fazendo você se perder muito. O filme se inicia com a narração do nosso maravilhoso e eterno Walter White, Bryan Cranston, narrando a história do personagem do Edward Norton, que está escrevendo a peça de teatro Asteroid City. Sim, isso mesmo, o filme na verdade ele é uma peça de teatro, e o filme ele varia muito bem entre preto e branco e em cores, aquelas cores maravilhosas e muito bem vivas que a gente vê nos filmes do Wes Anderson. E o filme, quando ele tá preto e branco, são os bastidores da peça de teatro. Quando o filme ele volta a ter cor, aquelas cores vivíssimas e maravilhosas, é a peça de teatro acontecendo. O filme nada mais nada menos, ele é uma excelente, uma maravilhosa, uma esplêndida obra visual. É uma obra visual incrível, com um desfile maravilhoso de grandes atores com papéis extremamente fracos. Quanto mais o filme ele vai decorrendo, mais a sua história vai ficando fraca e vai se perdendo e ficando cada vez mais confusa. Eu tenho plena certeza que muita gente vai terminar esse filme e não vai ter entendido nada. E eu vou dizer uma opinião minha, o filme ele se perde muito porque ele não tem um personagem principal, então ele fica alterando muito entre grandes atores ali, entre Steve Carell, Scarlett Johansson, Tom Hanks. Tem tantos atores maravilhosos no filme e todos eles ficam fazendo pequenas pontes, sabe? Pequenas partes ali. E o filme ele fica se alternando tanto entre grandes atores com papéis extremamente fracos. Isso, falta de incompetência ali mesmo do roteirista, de não ter desenvolvido uma história melhor para aqueles grandes atores. Poderiam ser muito bem melhores no filme, mas infelizmente o roteiro não ajuda eles. Não adianta nada você ser um excelente ator, mas ter um papel ruim na sua mão. Infelizmente você não vai conseguir desempenhar nada. Essa é a importância gigantesca de um roteirista para um filme. E aqui a gente vê exatamente isso. O Wes Anderson ele consegue trazer toda aquela obra visual dele que a gente sempre vê nos filmes dele, toda aquelas cores vivas, aquelas cores que parece que falam com você. Você começa a prestar atenção bem na tela, você consegue ver cada mínimo detalhe daquela cidade. Aliás, essa cidade ela foi feita de verdade, ela foi construída do zero apenas para esse filme. Mas não adianta nada quando você não tem nem mesmo um personagem principal. Então o filme ele fica alterando entre grandes atores ali. Toda hora você fala, pô, esse ator, esse ator, esse ator. Até o Sr. Jorge tá no filme. Mas não adianta de nada isso, quando você não tem um personagem principal para conseguir comandar aquela história, para aquela história ter um começo, meio e fim. Infelizmente, o filme ele acaba se perdendo muito, que ele tem tantos núcleos que poderiam ser bem desenvolvidos. Ele tem um alienígena jogado ali meio que pra nada, ele tem bombas atômicas explodindo perto daquela cidade e não servem para absolutamente nada. Então são tantos núcleos, tantas histórias, tantos atores incríveis que não são desenvolvidos nesse filme, que acaba sendo um filme que para muitos vai ser uma perca de tempo gigantesca. Eu sinceramente já ouvi algumas críticas de alguns amigos meus que são fãs do Wes Anderson e acabaram gostando tanto do filme, mas infelizmente eu não fui esse público atingido. Para mim o filme realmente ele foi 1h30 ali que basicamente eu perdi um pouco o meu tempo. Quando eu saí
Quando eu saí do filme, realmente o filme não tinha me dito absolutamente nada de primeiro momento. Eu tive que pensar muito no filme, eu tive que ficar meditando muito o dia inteiro no filme, e até eu comecei a pensar, poxa, o filme ele tem algum sentido filosófico, um sentido bonito até, se você for parar pra pensar. Então realmente, se você gosta muito do Wes Anderson, pode assistir esse filme, muito possivelmente você pode até gostar. É um filme muito 50-50, ou você gosta ou você odeia, porque comigo, infelizmente, eu não fui esse público atingido, então a minha crítica pra esse filme é extremamente negativa, porque é um filme que ele tem uma obra visual, uma obra fotográfica tão incrível, tão maravilhosa, tão bem feita, tão bem editada, tão bem filmada. São cada takes maravilhosos, muito bem feitos, mas são tão grandes atores desperdiçados em papéis tão pequenos. Eu particularmente fiquei muito decepcionado com o Steve Carell, que é um ator que eu gosto muito, eu tenho uma afeição muito grande por ele, por conta de The Office, é uma das minhas séries favoritas, e aqui nesse filme ele é tão pequeno nesse filme, e ele é um ator tão grande que poderia ter entregado tanto. São tantos outros atores que poderiam ser tão bem mais desenvolvidos. Se pelo menos um deles tivesse um papel principal nesse filme, para conseguir controlar essa história, para conseguir ser o foco dessa história, o filme poderia ter sido muito melhor. A grande verdade é que esse filme, ele é um filme de 1h30 que poderia muito bem ser um curta-metragem muito bem feito. Pra falar bem a verdade, vou ser bem sincero pra vocês, o filme realmente não me agradou. Visualmente falando, é um filme incrível, um filme lindo, maravilhoso. Cada detalhe que você olha é um detalhe vivo, é uma cor vibrante, uma cor viva, é uma cor forte, intensa. Mas infelizmente nada se adianta quando não se tem uma história. São tantos detalhes que eu poderia falar nesse vídeo aqui, são tantos atores que aparecem que eu poderia citar nesse vídeo pra falar que eles não são bem aproveitados, que o vídeo poderia ter 30 minutos. Mas eu não vou fazer isso com vocês. No começo do filme eu tava tão empolgado por ser algo tão interessante, tão intrigante, uma música tão intrigante, a narração do Bryan Cranston tava me pegando muito, tava interessante, tem algo promissor para ser me contado, mas infelizmente conforme o filme vai passando e ao final do filme eu tava muito decepcionado, e com certeza é uma das minhas maiores decepções do ano, com certeza vai estar fácil na minha lista de talvez os 10 piores filmes que eu vi nesse ano, por ser uma decepção tão grande, por ser um diretor tão grande, fazer algo tão pequeno. Essa é a minha crítica a Asteroid City. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Me desculpa se você gostou do filme e eu te decepcionei com a minha crítica, mas essa é a minha opinião. O filme realmente não me agradou. É isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e até mais.